Nosso convidado aqui para a entrevista no estúdio, há cerca de uma semana, durante a tribuna livre da Câmara de Vereadores, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santa Maria, Márcio de Souza Bernardes, apresentou um texto que fala sobre a inconstitucionalidade da Lei 5.864/14, 2014, que proíbe os cidadãos de utilizarem máscara ou qualquer meio capaz de ocultar o rosto, com o propósito de impedir sua identificação em manifestações públicas na cidade. Para nos explicar melhor, advogado Márcio de Souza Bernardes. Satisfação, boa tarde. Satisfação é minha. Muito boa tarde. Até ouvi na rádio, depois do debate lá com os colegas lá da Rádio Imembuí, coordenados pelo Plínio Araújo, o pessoal estava dizendo, mas não é a OAB, é a OAB, ou não é a OAB. De repente ficou aquela discussão, até porque a redação do jornal dizia Associação de Advogados, se eu não me engano, alguma coisa assim, mas é a OAB, né? A subseção de Santa Maria. É a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que aqui na subseção de Santa Maria é presidida pelo Péricles, né? E eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção de Santa Maria. Então é a Ordem dos Advogados do Brasil, sim. Péricles Lamartine Costa. Isto. É a Ordem dos Advogados do Brasil que, na verdade, tem se manifestado quanto à inconstitucionalidade de leis dessa natureza, não só em Santa Maria. Então eu tenho uma segunda pergunta. Agora, a primeira queima-roupa, vamos dizer assim. Há prazos de tramitação. O projeto apresentado baixa para as comissões, das comissões aprovam, vai para o plenário da Câmara de Vereadores, não é votado numa única sessão, a não ser que haja rito de emergência, de urgência. E nesse intervalo, nesse interregno na linguagem, né, o senhor não percebeu que poderia ter discutido lá ainda essa inconstitucionalidade? A grande questão é que a inconstitucionalidade, a discussão da inconstitucionalidade da lei estava sendo aventada em diversos foros, né? Sim. Conversados. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, ela na verdade tem uma das prerrogativas de acompanhar, né, eventuais violações de direitos humanos, seja em que natureza for. Então nós estamos acompanhando todo o procedimento, né? Não houve audiência pública para essa lei, não teve nenhuma discussão mais efetiva, então nós estávamos acompanhando, inclusive com a ideia de que ela não seria aprovada, né? Porque do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico-jurídico, ela é inconstitucional. E eu não tenho dúvidas sobre isso, e a OAB Federal não tem dúvidas sobre isso também, já se manifestou, inclusive, solicitando que no Rio de Janeiro se ingressasse com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado do Rio de Janeiro, e de fato entrou, né? A OAB do Rio de Janeiro ingressou com uma ação de inconstitucionalidade que tramita desde o ano passado, mas nós estávamos acompanhando na sincera convicção de que, de fato, não seria aprovado. Santa Maria, se aprovado fosse, seria vetada pelo prefeito. Mas o prefeito não se manifestou, voltou para a Câmara e foi sancionado. O prefeito não se manifestou? Não se manifestou, e a sanção isso também da própria Câmara, né? Porque quando o prefeito silenciou, como se diz, né? Silenciou, exatamente, e voltou, e a própria Câmara Municipal, então, promulgou a lei. Agora, qual é o fundamento da inconstitucionalidade, por favor? Na verdade, tem diversos fundamentos, se a gente for analisar. Mas o ferimento principal é que essa lei, ela fere direito e garantia constitucional, que está no artigo 5º da Constituição. Nós temos um elenco de direitos e garantias fundamentais, que são garantias do cidadão, do indivíduo, contra qualquer forma de opressão do Estado. No caso específico, o ferimento mais grave quanto à constitucionalidade, que a gente chama de material, ou seja, da matéria constitucional, do conteúdo constitucional, se refere ao artigo 5º, inciso 16º, que diz respeito a direito de reunião. Constituição Federal. Constituição Federal. A Constituição Federal versa sobre o direito de reunião, e essa norma é conhecida por quem estuda aprofundadamente o direito constitucional, nem precisa estudar aprofundadamente, como eu costumo dizer, nos terceiro semestre, quarto semestre da Faculdade de Direito, eu sou professor de Direito, nós trabalhamos teoria dos direitos fundamentais com os alunos. Sim. E diz que o direito de reunião, ele é assegurado a todos, independente de censura, de licença ou nada, desde que seja uma manifestação pacífica, de que seja uma manifestação sem armas, de que seja comunicado, tão somente comunicado, à autoridade competente para organizar aí eventual protesto. Essa norma, que se diz auto-aplicável e de eficácia plena, não comporta nenhuma limitação por nenhuma lei, nem mesmo por lei federal. Porque também, de acordo com a Constituição Federal, essa é uma cláusula pétrea. Ela não pode ser modificada de forma alguma, seja para aumentar o direito que ela traz ou para restringir o direito que ela traz.
Então, a norma traz as suas condicionadoras. Por exemplo, o direito de reunião só tem como condicionador ser pacífico e sem armas, né? E o aviso à autoridade competente. E também não frustrar uma outra reunião marcada para o mesmo horário. A lei quer regular isso. Ela quer dizer, não, os cidadãos podem fazer o protesto, podem se manifestar, mas não podem usar máscara. Não há o desde que, vírgula, né? Não há uma limitação. Então, essa lei restringe, portanto, esse direito. Fora isso, também padece de inconstitucionalidades formais. O Legislativo Municipal não tem competência para tratar de assunto dessa matéria. Essa matéria é privativa da União. Seja no que se refere à própria lei das máscaras, porque o STF já decidiu mais de uma vez, isso é direito de cidadania, e direito de cidadania é só a União que pode legislar. Ou seja, com relação, por exemplo, ao artigo 2º da lei, no parágrafo 1º, que fala sobre o que seriam armas. Né? Armas brancas seriam pedras, tacos. Não, tem uma lei federal sobre isso, é de competência privativa da União, e essa lei federal diz o que é considerado arma branca e o que não é. Eu não posso dizer que um taco, que um cinto, que uma bolita, né? Seja considerada arma. Né? É claro que qualquer pessoa pode usar qualquer objeto como uma arma, mas a finalidade dos objetos como tacos, bengalas, enfim, não é arma. A palavra é uma arma, sem sombra de dúvida. O direito, principalmente, estou até surpreendido com a sua argumentação, porque eu tinha, num dos princípios basilares da Constituição, que é o da livre manifestação. Perfeito. Também é outro direito que é ferido. No inciso 9º, a Constituição, no artigo 5º também, é muito claro, né? É livre a manifestação de qualquer forma, artística, intelectual... Está escrito isso, de qualquer forma. Ou seja, artística, intelectual, todas essas formas. O STF também já se manifestou sobre isso. A liberdade de expressão, ela não se esgota na palavra, ela não se esgota só no verbo. Pelo contrário, a forma de eu me manifestar pode ser silente, né? Mas pode ser portando uma máscara, pode ser artisticamente, né? Enfim. E isso não comporta nenhuma censura pelo texto constitucional. É exercido esse direito independente de licença ou censura. É o que está escrito no artigo 5º. E isso aqui é uma limitação, me parece. Está me censurando um direito de expressão coletiva quando eu resolvo me protestar e usar, por exemplo, a máscara do Guy Fawkes, que se viu nos movimentos, né? Aquela máscara, ela tem que um simbolismo. Tem um simbolismo? Simbólica. Quer significar que ali está um ser humano, independente de quem. Ou seja, independente da cor, da raça, da opção política, sexual, ali é um ser humano. É isso que simboliza a máscara. E o outro lado, doutor? O outro lado dos que dizem que isso é coisa de vândalo, direto. O autor da matéria apregou sobre essa questão. Sim. Não entra nessa questão. Eu não li, pelo menos, nosso prezado Coronel Vargas, eu não li, pelo menos, amparo dessa discussão constitucional. Ele entra direto no assunto, dizendo que isso é coisa de vândalo que quer se esconder para fazer vandalismo, praticar vandalismo. Eu respeito muito o Coronel Vargas, né, como todos os legisladores do município, mas eu discordo veementemente dele e acho, inclusive, perigoso o que ele falou do ponto de vista de tentar taxar todo aquele que eventualmente vai usar uma máscara de vândalo. Na Câmara, na manifestação da Câmara, eu falei que a lei, além de inconstitucional, ela é desnecessária, porque tudo que ela traz aqui enquanto limitação para o exercício do direito de reunião já tem na própria Constituição, com a eficácia plena e aplicabilidade imediata. Então, a lei é desnecessária. E mais, eu falei que a lei é prejudicial à sociedade. Ela é contra o interesse público. Por quê? Porque ela cria, no leigo, a ideia de que agora tem uma lei, então quem usa máscara é o vândalo. Né? O criminoso vai usar a máscara para, através do anonimato, entre aspas, cometer um crime durante as manifestações. E, na verdade, isso é um absurdo, porque a gente sabe que a utilização da máscara não é para esse fim. E, se for para esse fim, nós temos, sim, as polícias para acompanhar os protestos e evitar quaisquer excessos, quaisquer crimes cometidos. O que a máscara ou falta de máscara não vai impedir. Né? Se o sujeito está cometendo de fato algum crime durante uma manifestação, é obrigação da autoridade policial apreender aquele sujeito e dentro das normas, é claro, de proteção de direitos humanos e no esforço necessário para isso, e solicitar a identificação daquele sujeito. Então, é prejudicial e é contra o interesse público na medida que cria um imaginário de que quem utiliza a máscara pode ser
né, um criminoso. Então tensiona essa relação de movimentos sociais com a própria polícia e com a sociedade. E também num Estado, a pena que está terminando o tempo, seu assunto é muito interessante, num Estado opressor, num Estado autoritário, para nem tocar em Estado totalitário, a pseudo-transparência de identidade queria exatamente isso para perseguir aqueles que se atreviam a contestar, né? Exatamente. A Venezuela está vivendo isso. O líder que contesta do governo está para ser julgado e condenado já previamente pelo governo. Essas questões são complicadas. A Venezuela eu acho que é um caso a ser tratado, né, com cuidado, mas... Não, só citei assim porque em função do líder que sofre toda a carga do Estado opressor, né? Eu citaria a própria literatura, né, como o George Orwell, né, no 1984, que demonstra esse Estado que tem que dominar a vida de todo mundo, o comportamento, a vestimenta, a roupa, né, para identificar os sujeitos e ter uma certa aparência de segurança. Vê só, a Constituição veda o anonimato também, só que ela veda numa outra perspectiva. É uma das utilizações aqui do Coronel Vargas quando propõe essa lei, dizendo que, bom, pode se manifestar, mas é vedado do anonimato, então não pode usar máscara. Não, mas essa questão da vedação do anonimato se refere às manifestações pessoais que possam causar prejuízos a terceiros na Constituição Federal. Portanto, é um direito individual de manifestação na imprensa, enfim, que eu tenho que assinar e arcar com as responsabilidades decorrentes daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu digo. Mas é individual, não se refere a uma ideia coletiva. Agora, se eu quiser trazer para uma manifestação essa restrição, me parece um Estado quase totalitário. O jornalista tem direito de preservar a sua fonte? Essa é uma discussão muito forte. Torná-la anônima, torná-la, mantê-la anônima, né? Mas é uma discussão que tem que ser feita, né? Porque se veda o anonimato enquanto pode prejudicar terceiros, né? Pessoas que possam vir, a partir de então, mover ações de indenização por danos morais, a honra e a imagem, né? É isso que se refere à lei, não à questão da manifestação. Muito bem, muito bem. Eu acho que há mais questões que podem ser interligadas, imbricadas, por isso que a lei é sempre passível de interpretação, e aí está a sua posição em função disso. A posição da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Um abraço, doutora.